Eu não pretendo criar polêmica com o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser bem mais tranquilo. Ou será que não? Vai ser mais uma recomendação, como eu costumo fazer. Então, chega de papo furado e vamos direto ao que interessa. Olá, eu sou o Len, bem-vindo ao canal do Lua. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho e também se inscrever, porque toda semana a gente está postando vídeos aqui para vocês. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu engajamento, se assim você o fizer. E se você não fizer, novamente te convido a fazer isso. Bem, vamos lá, a gente vai falar sobre Soul Eater, um anime que muita gente conhece, mas muita gente não assistiu, e muita gente que assistiu esquece de ter assistido. E a gente precisa falar desse anime porque ele é incrível e eu acho que vale a pena ver ou revisitar caso você já tenha visto. O mangá de Soul Eater é produzido por Atsushi Okubo, que é o criador, e ele também é o criador de Fire Force, um anime que ficou muito famoso nesses últimos tempos, anime e mangá que ficou muito famoso nesses últimos tempos, inclusive eles se passam no mesmo período. Fire Force inclusive é um prequel de Soul Eater, que apesar de serem lançados, né, Soul Eater foi lançado antes de Fire Force, só que Fire Force é uma prequel, e prequel, para quem não sabe, é uma obra que antecede a outra dentro de um universo estabelecido, né, de uma franquia, digamos assim. E já tirando esses detalhes aqui, Soul Eater foi produzido entre 2008 a 2009, tem 51 episódios, então não é muito grande para os parâmetros de antigamente, onde as produções eram todas serializadas de maneira contínua. Tem 51 episódios e ela se ambienta num universo onde existe uma escola chamada Shibusen, ou vou estar deixando o nome aqui, e existe o Shinigami-sama, que é uma espécie de diretor e líder, e dentro dessa organização, que é a escola, a gente tem os Meisters e as armas. Os Meisters são pessoas que lutam contra as forças do mal e utilizam as armas, que são pessoas que têm capacidade de se transformar em armas mesmo, para lutar contra as forças do mal e as almas malignas. O objetivo de todo Meisters é coletar 99 almas e entregar ao Shinigami-sama para ele lutar contra o grande mal, o grande vilão que existe aí nesse universo de Soul Eater. O anime acompanha a história de alguns protagonistas, Amaka e o Soul, Black Stars e a Maki, e Death the Kid e as irmãs Thompson, inclusive são os meus favoritos. E esses Meisters e armas, eles são basicamente os protagonistas e a história gira em torno deles. Como vocês podem perceber do pouco que eu disse, é uma premissa muito simples e isso já poderia afastar a grande parte de vocês, do público que está me assistindo, de assistir Soul Eater. Mas eu devo dizer que premissas simples não necessariamente tornam as histórias simples. Premissas simples são apenas a base, é de onde a gente começa a tirar a história de verdade. E, por exemplo, One Piece tem uma premissa muito simples, é basicamente um cara que era o rei dos piratas, falou que tinha um tesouro em tal lugar e geral saiu atrás. Essa é a premissa. E olha a odisseia que One Piece é. Aqui Soul Eater claramente não é tão grande assim, eu não estou fazendo uma comparação, eu só estou dando exemplo de categorização, mas Soul Eater ele basicamente tem uma premissa muito simples, mas um desenvolvimento muito bom. A história é muito boa, só que tem muita coisa que torna uma obra boa que não necessariamente é a história. Um dos pontos mais fortes de Soul Eater são os personagens, como os personagens são criados, como os personagens são elaborados, como eles são criados nesse universo, e também a caracterização desse universo, que é muito bonita e é muito marcante. O Atsushi Okubo, ele tem um traço que é muito interessante, que não é um traço fino, não é um traço com tantos tons de sofisticação como a gente tem, por exemplo, Bleach, Dr. Stone e tal, mas é um traço muito estilizado. E estilo é uma parada que eu prezo muito no mangá. Vamos ser sinceros, quando a gente vê uma coisa estilizada que é diferente, que fica na nossa cabeça, fica na nossa memória, e cara, o que ele faz aqui com Soul Eater e em Fire Force também, eu devo dizer, tem uma característica, uma caracterização muito forte e muito marcante dele, que principalmente em Soul Eater a gente vê várias camadas de emo eu quero dizer, não emo, choro no banho, emo de vestimenta emo, por exemplo no Death the Kid, e também traços mais punks como no Black Stars, e alguns traços mais de street style na vestimenta do Soul, e por aí vai. Ele mistura vários estilos urbanos, de características mais góticas também na arquitetura, a estrutura arquitetônica de Soul Eater é uma estrutura muito mais gótica, digamos assim, uma estrutura que tem uma arquitetura muito mais bem feita e é muito importante no sinal. Só que, ao mesmo tempo, ele dá traços muito caricatos para algumas coisas. Por exemplo, o Shinigami-sama, que seria o grande diretor e chefe, ele tem um traço
muito caricato, é um traço mais arredondadinho, digamos assim, sabe? Não parece ser um diretor de uma instituição tão forte como essa, que é onde basicamente acontece toda a narrativa. Então é muito interessante a forma como ele brinca entre sutileza e brutalidade. Outro ponto aqui, eu devo dizer o trabalho da produção de anime para fazer a trilha sonora desta obra de arte. Sabe, o que Soul Eater entrega de trilha sonora é um show à parte. Ele te leva, na verdade, não é um show à parte, mas ele é tão forte que você percebe que o negócio tá bom, sabe? Trilhas sonoras geralmente costumam passar despercebidos pelo grande público, por todo mundo em geral. Até eu que fico assistindo, às vezes, e tento prestar atenção na trilha sonora, às vezes eu me perco um pouco. Às vezes eu perco um pouco o foco de prestar atenção na trilha sonora, porque tem coisas mais interessantes acontecendo visualmente na tela do que necessariamente escutar. Mas quando a música ela naturalmente já te cativa a prestar atenção nela, e ela enriquece, sabe, tudo que está acontecendo. E aqui a trilha sonora de Soul Eater é simplesmente brava, é absurda como eles entregam, como eles fazem realmente um trabalho de qualidade, não só na trilha sonora do que acontece durante os episódios, mas a escolha das bandas e as músicas que compõem as aberturas e os encerramentos também é um show à parte, assim. Eu tenho até umas músicas, acho que a primeira abertura de Soul Eater tá salva na minha playlist, a música, vou estar deixando o nome aqui para vocês escutarem, se vocês quiserem. E como eu costumo dizer, nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. Soul Eater sofre de um problema muito característico dos animes da sua época, no qual ele era contemporâneo. Sofre de um problema chamado tempo de mangaka. E aí é um problema que eu quero entrar num próximo vídeo, onde eu vou falar sobre Blue Exorcist, que eu quero falar muito sobre Blue Exorcist e falar sobre o tempo do mangaka, e trazer algumas polêmicas em relação a isso. Mas o final do anime de Soul Eater teve que ser diferente do final do mangá, porque eles não conseguiriam terminar a tempo, e também eles não queriam colocar fillers para encher a estrutura dos episódios e tal, mas se bem que o final em si pode ser considerado um final alternativo ou final filler, porque não foi como deveria ter sido. E isso descaracteriza um pouco a história, porque o final termina de maneira muito apressada, muito sem sentido, talvez. A gente encontra uma mudança de clima, uma mudança até na própria forma como os personagens agem, e aí não é necessariamente um grande problema assim, porque os personagens continuam muito carismáticos e continuam muito bons. O problema todo é justamente porque a gente tem aí uma quebra do que a gente já sabia. E muito se dá porque a gente percebe que quem assume a história dali pra frente são os roteiristas da animação, do estúdio. E quando entra novos roteiristas, porque quando a gente tá falando de animação, série e filme, são uma equipe de roteiristas, diferente do mangaka, que é uma pessoa só pra resolver tudo. Os roteiristas, eles têm uma visão diferente, eles têm uma imagem diferente, eles têm uma projeção diferente do que o autor faz, e não é nem culpa deles, mas é porque é uma culpa de uma questão humana. A subjetividade do mangaka tá ali, a subjetividade e as experiências do mangaka tá na obra dele, diferente do roteirista que tem outra experiência e subjetividade e passa a história a partir da sua visão. É claro que tem algumas vezes quando isso acontece a gente vê isso de uma maneira mais explícita e outras de maneira não tão explícita assim, só para alguns olhos mais atentos que acabam percebendo. No caso de Soul Eater a gente percebe muito que essa mudança drástica de ponto de vista, essa mudança drástica no ritmo da narrativa, essa mudança drástica até mesmo de um final. Se você lê o mangá e você vê o anime, você percebe que o final ele não é só diferente por ser diferente, mas ele é diferente até conceitualmente. É claro que no mangá faz muito mais sentido porque é uma história que tem uma linha muito mais coerente com a ideia inicial. O anime ele destoa isso, mas se destoasse de uma maneira que fosse minimamente satisfatória, o que não ocorre aqui. O que acontece é uma quebra muito grande de parâmetros, uma quebra de ritmo, uma quebra levemente da estrutura dos personagens e de personalidade dos personagens e uma quebra de clima também. Tende a ficar um pouco mais pesado e um pouco mais sombrio quando o Soul Eater brinca muito com sombrio e lúdico ao mesmo tempo. É até um pouco esquisito, mas é satisfatório ver eles brincando entre o lúdico e o sombrio. Aquilo que é engraçado aqui, que é um pouco gore. Aqui os roteiristas no final não souberam fazer esse meio de campo e optaram por seguir por um final um pouco mais sombrio do que aquilo que a gente estava acostumado a ver. Mas ainda assim, eu digo que vale a pena sim assistir Soul Eater, mesmo sabendo desse grande defeito. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que até que eu falei num tempo curto, relativo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar novamente para reforçar, né? Se você gostou, se você não gostou também, não dê like, dislike. Se você quiser, claro, né? Não tô falando pra você fazer isso.
Mas é isso. De novo, vou ficando por aqui e até a próxima.